Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Hoje vou tratar de um assunto importantíssimo e interessantíssimo para você, especificamente, que tem interesse a respeito dos recebimentos do dinheiro que você recebe do INSS. Vai dar uma mexida aí e eu acho que isso vai interessar para você, pensionista, para você que é aposentado do INSS. Fique de olho e fique até o final comigo, que acho que vai te interessar. E aí você pode procurar o seu advogado lá para poder fazer uma pequena revisão, enfim. Tá legal? Olha só. Você não me conhece, eu sou o Daniel Pereira. Eu trabalho com orientação de alunos para concurso público, para a OAB, para o Enem, e também advogo há muitos anos, quase 30 anos, inclusive nessa área do direito previdenciário, e sigo bem as notícias do direito previdenciário. Muito bem. E a ideia aqui desse vídeo é te alertar para uma coisa importantíssima, e bota importante nisso, que está acontecendo no meio jurídico nacional a respeito do direito previdenciário, notadamente a respeito do seu recebimento de dinheiro do INSS como aposentado pensionista. Tá bom? Só que não se esqueça de like, comente aí e também inscreva-se no meu canal. Acho que tem que clicar aqui nessa figura aqui, ó. Inscreva-se no canal e me propague nas suas redes sociais, que eu vou ficar imensamente agradecido. Vamos lá então? Direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo, tá? Tem a notícia eu vou ler e aí nós vamos eu vou explicando, melhor dizendo, a notícia para você poder entender. Ó, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, deixa eu explicar para você duas coisas. O Supremo Tribunal hoje, e vem se adaptando assim, e a pandemia acabou fazendo com que o plenário virtual fosse bastante importante. Então o Supremo Tribunal Federal se reúne no plenário virtual e naquele plenário que a gente vê na TV Justiça, que todos eles lá se reúnem. O plenário virtual acaba acelerando vários processos. E o plenário, digamos, real, né, é um pouco mais atrasado, porque tem reuniões poucas vezes durante a semana, e o plenário virtual a coisa pode se acelerar. O plenário virtual é simplesmente pela internet, só feito pela internet. Bom, então o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento da revisão da vida toda, no próximo agora, dia 25 de fevereiro. A previsão é que essa decisão, a decisão final sobre o tema, saia até o dia 9 de março. Então o Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros, vai julgar esta, entre aspas, revisão da vida toda. Já vou explicar para você o que significa isso. E só relembrando, quando o Supremo Tribunal julga, depois não tem mais recurso. Daí tem que cumprir a decisão. E aí acabou. Então, por isso que é importante você ficar de olho aí a respeito dessa notícia. Essa revisão da vida toda explicando então, é uma ação na justiça na qual aposentados pedem que todas, olha essa expressão aqui, todas as suas contribuições ao INSS, inclusive as realizadas antes da criação do real, e esse é o ponto importante, em 1994, sejam consideradas no cálculo do benefício para aumentar a aposentadoria. O julgamento que vai definir se essa correção é constitucional começou em junho do ano passado, mas foi suspenso após pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O pedido de vista feito pelos ministros ou por um ministro do Supremo Tribunal Federal nos processos que estão em trâmite significa para ele amadurecer um pouco mais o entendimento a respeito daquela causa. Né? Então ele pode pedir vista. Pedir vista, na prática, me dá o processo aqui que eu quero analisar melhor. E como o processo está comigo, ele fica parado. Então, na prática é isso. Então,
esse pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes suspendeu o processo, suspendeu o trâmite do processo lá atrás, que começou, o processo lá no Supremo Tribunal Federal, começou em junho do ano passado. Vamos lá, vamos continuar aqui. O placar está empatado em 5-5, não é? O voto de Moraes será decisivo. Foram favoráveis à revisão, quer dizer, foram favoráveis à causa dos aposentados, os ministros Marco Aurélio, que foi acompanhado pelos ministros também Edson Fachin, Carmen Lúcia Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. 5. A divergência ocorreu quando houve o voto do ministro Nunes Marques, que foi seguido então, divergentemente, dizendo que os pensionistas que não têm direito, que os aposentados e pensionistas não têm direito. Então, a divergência ocorreu daí, dizendo que não, com o ministro Nunes Marques, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, 10 já votaram. Olha que interessante, 5 dizendo sim, o trabalhador tem direito, 5 dizendo não, o trabalhador não tem direito a essa revisão da vida toda. Continue aí que você vai entender o caso. Bem, agora falta o voto do ministro Alexandre de Moraes. Veja, então está empatado e o ministro Alexandre de Moraes deve votar aí e a decisão deve sair até 9 de março, 10 de março, por aí. Então, agora eu vou explicar para você, expliquei a técnica, né, como é que está lá, e agora qual que é o cerne, o que está acontecendo, o que tem no bojo desse pedido judicial. A inclusão de todos os salários na aposentadoria passou a ser pedida na Justiça para tentar corrigir uma distorção criada pela reforma da Previdência de 1999. Na época, a regra de transição aplicada aos segurados do INSS criou duas fórmulas para a apuração da média salarial utilizada no cálculo dos benefícios da Previdência. Pelas normas, quem já era segurado do INSS até 26 de novembro de 1999 teria sua média salarial calculada sobre as 80% maiores contribuições realizadas a partir de julho de 1994. Já para os trabalhadores que iniciassem suas contribuições a partir de 27 de novembro de 1999, a regra permanente estabeleceu que a média salarial consideraria os 80% maiores salários de todo o tempo de contribuição. Então veja, quando houve a transição, porque o INSS sofreu uma grande reforma, né, o direito previdenciário sofreu uma grande reforma, e a reforma da Previdência, que a gente fala, em 1999, estabeleceu-se duas regras de transição, que é essa que eu acabei de explicar para você. Então, com isso, com essa regra toda aí de 1999, quem já era segurado da Previdência e concentrou suas maiores contribuições lá no início da sua vida profissional, portanto, bem antes da criação do Plano Real, o Plano Real foi em julho de 94. Então, essa turma toda aí saiu prejudicada. Claro. Por quê? Se você concentrou os teus maiores salários para poder, né, por conta de trabalho seu ou mesmo de contribuição, individual, se você contribuiu lá atrás, antes do Plano Real, e tinha um salário alto, obviamente, e esse salário alto agora não está contando mais para você, você saiu prejudicado. Essa distorção que esses aposentados tentam reverter na Justiça. Compreendeu bem o que é, então? O pedido de retirada do processo da pauta, que aí quando o ministro pediu vista, aconteceu após os advogados solicitarem a suspensão do julgamento, questionando cálculos apresentados no voto do ministro Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro que disse não aos trabalhadores. E ele disse não baseado em cálculos que, segundo os advogados dos aposentados, esses cálculos estavam errados. Tá?
mas isso é argumento só. Nunes Marques apresentou uma nota técnica na época do Ministério da Economia, indicando que a revisão traria um rombo, um buraco de 46 milhões aos cofres públicos em 10 anos. O ministro Nunes Marques, que é um dos que disse não e que abriu a possibilidade de divergência, falou que o governo ia ficar sem dinheiro, 46 milhões era o rombo do INSS se fosse pagar esses atrasados ou organizar esses atrasados. Agora, pense comigo e até comente aqui embaixo. E daí? Se é o direito, se é o justo, o governo tem que se virar. Então vamos lá. Na época, o Instituto de Estudos Previdenciários, que é um instituto lá de São Paulo, que trabalha, se não me engano é São Paulo, se não for São Paulo é Rio de Janeiro, que trabalha com o direito previdenciário, encaminhou uma petição, um requerimento ao ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na época, era o relator desse processo aí. Então, o tal do IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, encaminhou ao relator, na época, o ministro Marco Aurélio, apresentando estudos econômicos que comprovem o impacto da decisão favorável aos segurados. Trouxe mais, digamos que mais argumentos para que o ministro, na época, pudesse decidir. Tá? Agora preciso explicar. A reforma da Previdência no governo do Bolsonaro, que passou a valer em 13 de novembro de 2019, modificou novamente o cálculo da média salarial, limitando a possibilidade da revisão. Isso aqui é importante você ficar de olho. E essa nova regra, trazida pelo atual governo, diz que para todos que atingem condições de se aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019, a média salarial é calculada com todas as contribuições a partir de julho de 94, ou seja, trouxe mais clareza quanto ao período das contribuições que entram no cálculo dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS, mas fixou a data de considerar a nossa contribuição a partir só de julho de 1994. Por isso, agora que é importante, a revisão da vida toda só poderia ser aplicada para quem completou os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019. Então, com essa regrinha nova que o governo atual trouxe, pregava-se, nesse processo do Supremo, que a revisão da vida toda não poderia atingir todo mundo, mas só aqueles que completaram os requisitos básicos para se aposentar até 13 de novembro de 2019. Então veja o imbróglio, a confusão toda que está isso aí. Além disso, é preciso ter recebido o primeiro pagamento da aposentadoria há menos de 10 anos, respeitando o prazo de decadência para o pedido de correção de benefícios. Esse aqui é um termo jurídico mais complicado, que é quando cessa a possibilidade da gente ir atrás dos nossos direitos. Mas agora o que nós vamos esperar? O que nós estamos esperando? Estamos aguardando um posicionamento do Supremo, no sentido de que seja, se o Supremo, para a gente poder definir bem o nosso vídeo aqui, para você poder entender bem. Se o Supremo responder sim, porque está empatado, o voto do ministro agora, falta só um ministro votar, o ministro Alexandre de Moraes. Se o ministro Alexandre de Moraes disser sim, favorável aos trabalhadores, o que acontece? Daí o INSS vai ter que se virar com esse rombo, isso é um problema do INSS, e vai ter que trazer para os benefícios uma espécie de grande medida de revisão, e aí é importante o advogado do direito previdenciário que está bem perto de você aí, no seu município, na sua comarca, para que todos os salários que as pessoas contribuíram venham para o cálculo da aposentadoria do INSS. Todos, inclusive lá de trás, antes do plano real. Aí vão dizer, mas está muito confuso. O problema é de saber agora qual foi o salário, mas a decisão precisa ser cumprida. Bom,
Se a decisão do ministro Alexandre de Moraes for não, isto é, não favorável aos trabalhadores, fica exatamente as coisas mais ou menos como estão. Então veja, essa é a revisão da vida toda, que envolve ali um marco temporal, ou a partir de plano real, antes do plano real ou depois do plano real. Minha opinião é, se você teve contribuições bastante altas no INSS antes do plano real, para você vai ser show, para você vai ser boa a revisão. Se você não teve contribuições muito altas antes do plano real, então aí não vai modificar muita coisa para você. Por quê? O que se conta hoje em relação a antes do plano real é só o tempo de serviço, não o que você contribuiu. Conseguiu entender mais ou menos a confusão que nós estamos metidos? E agora o Supremo foi chamado para decidir essa tal de revisão da vida toda. Tá legal? Espero ter contribuído para você entender melhor esse imbróglio de confusão da vida toda. Eu tenho recebido algumas pessoas preocupadas se vão perder algum benefício, então resolvi gravar esse vídeo que fique o mais amplo possível. Valeu então? Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Subscreva e assine meu canal, né? Destrave o sininho. É de graça, assinar o canal é de graça, né? Seja meu membro aqui, é de graça. E me propague aí nas suas redes sociais também aos amigos. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.